dia do sábado, falando da guarda do sábado, enfim. Mas aí surgiu uma pergunta ali, professor, que eu queria começar o nosso programa no Twitter hoje, que ele disse o seguinte: na verdade, as coisas do Antigo Testamento nós só temos que guardar hoje se ela estiver fundamentada também no Novo Testamento. Isso tem algum fundamento, professor? A gente agora está num novo concerto com Jesus e as coisas do Velho Testamento, elas só têm validade se ela tiver menção ou se ela tiver uma ordem no Novo Testamento também? Que história é essa daí? Tu sabe, amigo Tito, nós estávamos vendo com o Tito aqui, amigos, um depoimento do pastor Malafaia, Silas Malafaia, sobre a observância do sábado, né? Ele é um homem que eu respeito muito o conhecimento que ele tem, e especialmente para mim os sermões que ele tem sobre depressão são os melhores sermões que eu vi no assunto. Mas esse assunto do sábado, no videozinho que eu vi, ele deu um tremendo bola fora, né? Não tem nada a ver com o que ele falou. Ele falou que nós só obedecemos uma lei que encontramos respaldo no Novo Testamento. Essa teoria dele é com base numa falsa dicotomia entre Antigo e Novo Testamento. Quando nós lemos 2 Timóteo 3,16 e Paulo fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus, não existiam os livros do Novo Testamento, era o Antigo Testamento. Em Mateus 24, ou melhor, em Lucas 24, 27, 44, quando Cristo explicou sobre a doutrina da ressurreição para os seus discípulos, ele utilizou o Antigo Testamento. Então, a Bíblia é uma coisa só. E essa separação que o pastor Malafaia fez é uma teoria dispensacionalista, não é? Não tem nada a ver com o que Paulo ensina. E ele alega ali que Mateus 23, 23 dá a ordem do dízimo, já o Novo Testamento não dá a ordem do sábado. Ora, isso é uma manipulação do texto bíblico, porque o dízimo é mencionado sim em Mateus 23, 23, em Hebreus 7 também, mas não há nenhuma ordem direta para se dizimar. Do mesmo modo, o sábado você não encontra uma ordem direta para guardar o sábado, mas você encontra menções à guarda do sábado. Por exemplo, em Mateus 16, 13, Paulo observa o sábado mesmo num território pagão, ele não estava nem numa sinagoga. Em Mateus 24, 20, Cristo profetizou que as pessoas estariam guardando o sábado, mostrou que elas estariam guardando o sábado 70 anos após a destruição de Jerusalém. Então, apesar da grande cultura e da grande importância que, na minha opinião, tem o ministério do pastor Malafaia, ele prega sobre a depressão, ele defende a bandeira cristã, né, contra os relacionamentos homossexuais, ele defende o casamento, não é, como sendo o padrão de Deus para o ser humano. Isso é um ministério fantástico e eu creio que Deus o usa para isso. Mas naquela opinião que ele deu naquele vídeo referente ao sábado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro ele separa Antigo e Novo Testamento, isso não existe. Nós podemos pegar preceitos que não são princípios, sim, não se aplicam a pessoas de todas as épocas. Agora, princípios se aplicam por quê? Dizer que o sábado foi dado só para Israel é negar o que a própria Bíblia diz em Gênesis 2, 3. E Gênesis 2, 2 e 3, quando Deus diz que ele deu o sábado quando nem existiam ainda o povo israelita, não é? E outra coisa, não é o fato de o sábado não ser repetido de forma direta que não vamos guardá-lo. Nós vemos Jesus guardando o sábado, os apóstolos guardando o sábado, e isso basta. Não é? O dízimo também não é repetido de ordem direta, e nem por isso eu vou deixar de dizimar. Então, agora é interessante, é né, cada pastor? coisa. Essa questão de não ter, assim, explícito o sábado no Novo Testamento é intrigante mesmo, né? Por que será que Jesus não reforçou isso? Sabe por quê, Tito? Eu vejo por dois motivos. Primeiro, porque por a Bíblia ser uma coisa só, e o judeu guardar o sábado até demais, ou seja, ele guardava de forma fanática, não tinha um porquê Cristo enfatizar uma coisa que era muito óbvia, entende, Tito? Para os judeus da época, para os cristãos judeus. Outra coisa é o dízimo. Tu não vê Paulo dedicando muito ao assunto, ele fala, né? Recomenda que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Agora, você não vê ordens diretas no Novo Testamento como você vê em Malaquias 3:10, porque o dizimar não era o problema dos judeus, e nem a observância do sábado, né? Então, é claro, e um outro motivo que eu vejo é o seguinte: Cristo quer ver realmente quem é sincero com a palavra dele em todos os aspectos. E eu creio que Apocalipse 14:12, Tito, é suficiente para toda pessoa observar o sábado, e até mesmo para o pastor Silas Malafaia, né? Ali diz Apocalipse 14:12
que a características dos santos de Deus nos últimos dias, eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora, se o sábado faz parte do quarto mandamento, independente se ele é repetido ou não de forma direta, ele tem que ser observado porque a Bíblia é uma coisa só. Nós não estamos falando isso aqui para desrespeitar ninguém, até mesmo porque, eu repito, eu aprecio muito as pregações, especialmente as pregações do pastor Malafaia sobre depressão. Ele fala de uma forma muito feliz. Eu creio que ele, na Bandeirantes e em outros canais de TV que ele tem honrado os cristãos, né, em sua abordagem a respeito da homossexualidade, do aborto, né. Eu creio que Deus o usa para isso. Mas eu creio que Deus pode usá-lo ainda mais se ele não fizer essa falsa separação, essa equivocada separação entre Antigo e Novo Testamento, porque a nível teológico não existe essa separação. Então, temos que analisar isso corretamente, estudar a Bíblia corretamente para obedecermos a Deus em todos os aspectos, mesmo que isso muitas vezes não seja a nossa vontade. A nossa vontade humana, né, isso eu falo como pecador também, a nossa vontade humana é fazer a vontade do nosso coração. Mas temos que submeter o nosso coração à lógica e à razão divina. Muito bem. Quem está com a gente aí, já vamos mandar abraço. Davidson, que está sempre ligadinho com a gente. Nós temos aí o Max Ortega, que também está conectado com a gente. Temos o Leon Torres, que está sempre ligado aqui. Não, o Leon Torres eu não me lembro de ter visto outras vezes aqui, mas o Davidson, que está sempre. Abraço, Davidson. Deixa eu ver, o Fábio Moraes. A pergunta do Max Ortega é o seguinte: poderiam me